Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje vamos falar sobre o tópico discursivo, ampliando o nosso conhecimento textual, né? E você pode estar se perguntando, qual é a importância do tópico discursivo? Pois bem, o tópico discursivo é importante, tanto no processo de leitura como no processo de escrita. No processo de leitura, por exemplo, o tópico discursivo vai nos ajudar a identificar a ideia central de um texto. No processo de escrita, o tópico discursivo, por exemplo, vai nos ajudar a resumir um texto, ou a dividi-lo em parágrafos, ou mesmo a colocar um título adequado nele. Tá certo? Vamos prosseguir? Pois bem, o que é o tópico discursivo? O tópico discursivo é a palavra ou expressão que resume a ideia central do texto, apontando para o seu tema. Pois bem, devemos entender que o tópico discursivo de um texto não é o tema dele, mas é a palavra ou expressão que resume a ideia central do texto, ou seja, é o principal assunto do texto, é a principal ideia do texto, né? Das várias ideias que ele traz. De modo que, sem o tópico discursivo, fica praticamente impossível identificar a ideia central sobre a qual o texto discorre, como vemos no exemplo que segue. Na sua opinião, de que trata esse texto? Leia-o com bastante atenção. E aí, qual é a sua resposta? Certamente você não conseguiu identificar a ideia central dele, ou seu tema. Não é verdade? Por quê? Porque ele não traz o tópico discursivo. Agora vamos ler esse mesmo texto com o seu tópico discursivo. Agora sim, com o tópico discursivo já indicado no título do texto, ele ficou inteligível para nós, não é verdade? A sua leitura tornou-se uma leitura que nos permitiu compreender alguma coisa em torno dele. Vamos prosseguir. O tópico discursivo pode vir no título do texto, como no exemplo anterior, não é? O transporte coletivo. Também pode vir no seu início ou no seu final, ou mesmo estar diluído em todo o texto. Vamos ver alguns exemplos, né, para a gente compreender melhor esse fenômeno. Tópico discursivo no início do texto. As cidades europeias são muito diferentes das americanas. Seus edifícios são severos, alguns deles tendo várias centenas de anos. Por outro lado, o crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos americanos não ocorre na Europa. Percebam que o tópico discursivo deste texto está logo no seu início, né? E ele é inconfundível, porque um bom leitor facilmente percebe que o texto está tratando justamente das cidades europeias, né? E comparando essas cidades com as cidades americanas. Apesar de ser um subtópico do texto, as cidades americanas, né, ou como diz o texto aqui, os centros urbanos americanos não é o tópico principal. Né? O tópico principal é justamente cidades europeias e está marcado no início do texto. Né? Vamos prosseguir. O tópico discursivo no final do texto. Pois bem,
Um componente do sistema solar bastante interessante, possuidor de uma longa cauda que aparece no céu durante semanas ou meses e que depois desaparece, é conhecido como cometas. Então, o tópico discursivo aqui está no final do texto, né? Cometas. De modo que um bom leitor facilmente percebe isto, né? Esse texto poderia ser reescrito tendo seu tópico discursivo colocado no início do texto sem prejuízo para o seu sentido, né? Mas o autor preferiu colocar no final. Vamos ver mais um exemplo. O tópico discursivo diluído no texto. Neste caso, é mais difícil identificar o tópico discursivo, né? Se você, ao ler esse texto, conseguir identificar o seu tópico discursivo, então você já está com um bom nível de leitura, né? Vamos ver. Embora o Brasil mantenha relações com diversos países do globo, reconhece-se uma ligação mais íntima com Portugal. O português recebe no Brasil um tratamento diferenciado daquele que é dado aos demais estrangeiros. Essa relação mais próxima advém de uma identidade de língua, de histórias, de costumes e valores. De que trata esse texto? Pois bem, o texto está tratando de quê? Da relação entre Brasil e Portugal, né? Não sei se você conseguiu perceber, mas apesar de ter um tópico logo no início do texto, né? O Brasil mantém relações com diversos países do globo. Esse tópico ele é negado justamente em razão dessa palavrinha aí, embora, que no texto funciona como um marcador de oposição, né? Que tira a possibilidade desse tópico ser o tópico principal do texto, né? O tópico discursivo principal. Mas o bom leitor percebe facilmente que o texto está falando da relação entre Brasil e Portugal. Mas, meus alunos, percebam uma coisa. Lá no início da nossa aula, nós dissemos que o tópico discursivo serve para nós colocarmos o título do texto, né? De modo que, nesse texto aqui, qual seria o título dele? As relações entre Brasil e Portugal, né? Nos exemplos anteriores, por exemplo, nesse texto aqui, o título deles seria Os Cometas, não é? No outro, o título dele seria As Cidades Europeias, tá certo? Olha a importância do tópico discursivo para o título do texto, né? É justamente do tópico discursivo que nós extraímos o título do texto, principalmente do texto argumentativo e do texto explicativo, né? Agora vamos falar do tópico discursivo e paragrafação do texto, né? A construção do parágrafo de um texto se dá a partir de alguns critérios. Um deles, e é o que nos interessa para esta aula, né? É justamente o de subtópicos, né? Porque o texto ele é construído em torno de um tópico maior e de outros tópicos, né? Ideias secundárias ali que se juntam para formar um todo, né? Então, no texto argumentativo e no texto explicativo, nós podemos dividir esses subtópicos em parágrafos, não é? Vamos ver um exemplo. Veja que nesse texto, a Península Ibérica
nós temos um tópico, né? Tópico discursivo maior, mais abrangente, e 2 subtópicos, né? Espanha e Portugal. Pois bem, nós poderíamos reescrever esse texto dividindo em parágrafos, não é? Vamos ver como ele ficaria. O primeiro parágrafo tratando do tópico maior, né, do tópico discursivo principal, que é a Península Ibérica. Um segundo parágrafo para falar do subtópico Espanha. E um terceiro parágrafo para falar do subtópico Portugal, né? Visualmente fica até melhor o texto, né? E facilita muito a leitura também e a compreensão, né? Pois bem, prosseguindo, nós temos aqui uma bibliografia, né? Porque é justamente dessa obra que nós extraímos essas considerações, né? E damos créditos a essas duas autoras para não termos nenhum problema, tá certo? Muito bem, meus alunos, chegamos ao final de mais uma aula, né? Acreditamos que esta aula tenha sido útil para você, tá certo? Eu entendo que para alguns talvez seja um assunto novo, tópico discursivo, mas para os meus alunos isso aqui é uma revisão, não é verdade? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha aí abaixo do vídeo, tá certo? E nós nos veremos em outras aulas online. Até mais!